Hoje a gente vai conversar com Evelise Amaral, formada no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica e há 2 anos atuando na área. Evelise, para começar, é mais importante a gente estabelecer limites ou estimular os sonhos na infância? E por quê? Sim, olá, Marcelo, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, viu? Fiquei muito feliz em fazer parte desse projeto tão importante e necessário, né? E eu espero aqui poder contribuir, então, um pouquinho e responder essas questões, né? E essa primeira pergunta já é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente fala em sonhos e é como se não existisse limites mesmo, né, para sonhar. E realmente o sonho, ele tem um papel muito importante em nossas vidas. Eu diria que sonhar é como se fosse, vamos dizer, o próprio título, né, do projeto de vocês, Engrenagem. É ele que nos traz movimento, nos impulsiona a correr atrás dos nossos objetivos, realizar nossas metas. Então, sonhar, ele é muito importante, é muito positivo a gente realmente impulsionar que as pessoas, elas sonhem. Mas é importante também entender e refletir sobre algumas frases que são ditas hoje em dia, por exemplo, sonhe o que você quer ser e será. Ou eu sonhei isso para minha vida e eu consegui, basta você sonhar também. Isso pode acabar trazendo um certo peso para o indivíduo. E acho que é importante a gente entender que o mundo ele é gigantesco. Tem bilhões de pessoas, cada uma dessas pessoas ela é um universo infinito de particularidades. Então tem bilhões ali de fatores que vão impactar a forma da gente estar no mundo, da gente ver o mundo e sentir as coisas mesmo que a gente acaba vivenciando ali na sociedade, né, na nossa vida. Então, dizer que somos o que queremos ser não tem muito respaldo científico. É óbvio que a gente não precisa cruzar os braços diante da dificuldade, né? É importante que a gente se engaje realmente em transformações, que a gente acredite nos nossos sonhos, que a gente corra atrás dele. Só que eu colocar uma frase, eu consigo, todo mundo consegue, eu acho que acaba ignorando milhões de fatores físicos, biológicos, econômicos, sociais, né, que fazem parte do contexto de uma pessoa. Então, assim, é importante impulsionar, mas eu acho que existem alguns limites realistas que precisam ser avaliados. Uma vez que a gente entende que não são todos os sonhos que são atingidos, como que a gente pode lidar com essas expectativas que não são alcançadas? Isso é o que mais acontece. Eu acho assim que o primeiro de tudo seria a gente reconhecer essa emoção, né? Normalizar ela. Porque às vezes a gente acha que é errado também criar expectativa. E não, a expectativa, ela acaba também nos impulsionando de alguma forma. Às vezes a gente faz algo bem feito por conta da gente ter expectativa de conseguir aquilo. E quando aquilo, mesmo que a gente tenha se empenhado, tenha se esforçado e não deu certo, é claro que vai gerar uma decepção, uma frustração. Eu acho que é importante a gente reconhecer, né, essa emoção, sentir, entender, olha, realmente eu tentei, eu me esforcei, mas não aconteceu. Tem coisas ali que não estão no meu controle, né, que não depende apenas de mim. E além disso, eu acho que é importante também avaliar essas expectativas. Será que eram expectativas realistas, possíveis realmente de serem alcançadas? Muitas dessas frustrações, elas vêm de expectativas poucos realistas ali que nós criamos para nós mesmos. Então, eu acho que é importante a gente avaliar, aprender com aquela experiência, buscar o que deu errado e não se culpar. Falando um pouquinho sobre o nosso contexto de desigualdade social. Hoje em dia a gente vive em um mundo em que as crianças, principalmente, elas crescem com oportunidades e visões de mundo totalmente diferentes. Como que a gente pode transmitir essas visões para elas sem limitar o desenvolvimento nem a ambição delas? Eu acho que o principal de tudo, primeiro, é não normalizar a situação. Como se falasse para aquela criança que aquela situação é fixa e permanente, ponto. Eu acho que é importante ensinar ali as diferentes realidades que existem na sociedade, mas de forma adequada também à idade dessas crianças, né? Por exemplo, para as crianças mais novas, vamos dizer assim, até uns 12 anos ali de idade, isso pode ser feito através de livros, algumas histórias que abordam diversidade, inclusão. É essencial que as crianças elas possam realmente reconhecer a igualdade por meio da representatividade, né? Elas precisam sentir que os sonhos são possíveis, independente da classe social que ela está inserida, né? E agora para as crianças, eu diria assim, para os adolescentes, né, de 12 anos ali para cima, para eles já poderiam ensinar sobre política,
direitos humanos, a importância deles conhecerem as razões por trás da desigualdade e as questões sociais que afetam as pessoas ali de diferentes classes sociais. Eu acho que dessa forma, essas adolescentes, né, de forma geral, esses indivíduos, eles vão ser mais empáticos e também mais inclusivos e procurar por mudanças. É importante lembrar todas as crianças, de forma geral, independente ali de suas origens, que elas merecem as mesmas oportunidades, respeito, que é possível ensinar a não julgar os outros ali pela aparência, pela origem, pela classe social, e incentivar mesmo a lutar por seus objetivos, permitindo que, aos poucos, elas se tornem mais ativas, curiosas e cidadãos mais conscientes, né, que é o que a gente espera. Para um adolescente, ele já se reconhecer como um agente político dentro da sociedade que ele vive, independente de onde seja e de qual seja a classe dele, é importante para o desenvolvimento dele de qualquer forma. Com certeza. Eu acho que é importante ele ter consciência ali da situação, né, do porquê dessas condições, até para ele se empenhar mesmo ali a buscar mudanças, né? Eu acho que a partir ali da adolescência, já é importante trazer esses conhecimentos políticos, as questões de direitos humanos, para poder trazer ali adultos mais conscientes. E quanto às frustrações, que reflexos elas podem causar no futuro profissional e desenvolvimento pessoal desses adolescentes e crianças na hora que elas forem ingressar no mercado de trabalho ou na vida social, na vida adulta? As frustrações, né, devido até à desigualdade social na infância, ela vai causar muito reflexo, muitos danos mesmo, muito prejuízo no futuro profissional do indivíduo. Nós podemos ter adultos com baixa autoestima, vai faltando confiança em si mesma, né? Também a falta de acesso a oportunidades, né? Crianças de famílias muito pobres, muitas vezes elas têm acesso limitado a recursos educacionais e oportunidades de carreira. Então, isso pode significar que eles não têm a chance de desenvolver habilidades, conhecimentos necessários para o mercado de trabalho. Eu acho que a dificuldade também é se conectar ali com outros profissionais, falta de motivação, pode criar mesmo uma sensação de desesperança em relação ao futuro, e isso acaba tornando difícil para a pessoa ali, ela tentar correr atrás dos seus sonhos, né, estabelecer metas, então tem sérios prejuízos, realmente. Isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque a gente vê muitos pais refletindo a frustração deles nas crianças, que acabam crescendo frustradas e refletindo a frustração deles nos filhos e tudo mais. Como que a gente pode trabalhar isso na família para quebrar esse ciclo? Isso é muito comum, né? Essa transferência. E eu até falo assim que eu acho que quando traz uma demanda de uma criança para mim, claro que tem casos específicos, né? Mas eu até sugiro para que os pais eles façam terapia. Eu costumo dizer assim que pessoas feridas acabam ferindo outras pessoas. Então, às vezes, os pais eles precisam curar mesmo essas feridas, porque quando eles passam para o filho toda a expectativa que eles não alcançaram, isso gera uma grande quantidade de estresse, ansiedade para a criança, né? Ela se sente constantemente pressionada a atender as expectativas impostas pelos pais. Isso acaba levando a sentimentos de inadequação, baixa autoestima. Ela começa a acreditar que realmente ela é fracassada, né? Que ela não é boa o suficiente. E acaba causando sérios danos emocionais, sociais e até na própria relação de pais e filhos, né? Os filhos, eles podem começar a se sentir apenas uma extensão ali dos seus pais, né? E que as suas realizações são apenas uma maneira deles compensarem desejos, expectativas não cumpridos por eles. Já na vida adulta, assim, lidando com toda essa carga, o que pode ser feito para diminuir o impacto desse peso e dessa pressão? Eu acredito que, primeiramente, buscar um apoio emocional. Eu acho fundamental, né? Seja conversar com amigos, familiares, profissionais da saúde mental. Por isso que eu acho importante, assim, cada vez mais as pessoas terem acesso aos profissionais da saúde com maior facilidade, né? Que é importante estar ali contando sobre seus sentimentos, tanto ali na vida adulta, como também em relação à infância, né? Até sobre a desigualdade social ali que a pessoa experimenta ali em determinado momento. Então, é importante que ela busque esse apoio emocional. Outra coisa também para lidar, né, com esses momentos é ter momentos de descanso, por mais que seja difícil, muitas vezes a pessoa ali está na correria diária, né, atrás mesmo ali do pão de cada dia, mas é importante até ter algumas atividades
nem que seja ali para ela parar um pouquinho, ter uma pausa, fazer uma respiração consciente, para poder realmente ter clareza, né, refletir sobre os próximos passos, o que pode ser feito, o que está no controle dela, o que não está, né, e reconhecer também suas pequenas conquistas, né, diárias, mesmo que às vezes seja difícil da gente ter esse reconhecimento, né, porque às vezes a gente se pega muito na comparação. Então, é importante a gente lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada, tem o seu próprio tempo e a sua própria história. Isso principalmente hoje em dia, né? Eu mesmo tenho um amigo que ele trabalha em uma agência de publicidade e ele vende como um grande bônus da agência que ele trabalha. Se ele ficar trabalhando depois das 6 horas, ele pode beber cerveja no serviço, por exemplo. Ou que a agência tenha um videogame para ele poder jogar quando ele estiver cansado. Mas no fundo, isso é tudo feito para te pressionar cada vez mais a ficar dentro do ambiente de trabalho. Exatamente. Por exemplo, até muitas casas, né, tem o quarto da empregada. Você acha ali, nossa, que pessoa gentil, tá dando um quarto. Não, a pessoa tá ali o tempo todo, 24 horas por dia no trabalho, né? Isso faz com que ela não consiga ter um vínculo ali com a família, né? Realmente aproveitar os momentos importantes da vida. Então é importante a gente estabelecer esses limites. E isso tem que partir muito da gente. Mas como eu disse, é claro que é muito difícil, infelizmente a gente vive numa sociedade onde a desigualdade é muito grande, né? Tem pessoas que elas necessitam daquele trabalho e fazem de tudo para se manter ali, né, mesmo em situações extremamente precarizadas. Evelise, primeiro, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por, enfim, trazer essa luz pra gente. Queria pedir para você deixar um recadinho final só para quem está ouvindo a gente. Sim, eu que agradeço. E eu queria deixar um recadinho, que é o que eu até costumo perguntar nas minhas sessões, que eu acho que é uma pergunta super importante que todos deveriam fazer para si mesma, que é como eu me sinto, né? Ou então você fazer para outra pessoa como você se sente, né? Seja ansiedade, raiva, angústia, qualquer sentimento, qualquer sensação que você tenha. Todas essas experiências internas, elas são absolutamente nossas, né? Ninguém vai sentir nada do que eu sinto igual, né? Mesmo que tenha passado por momentos semelhantes, o que eu sinto, o que eu experiencio, ele é único. Quando nós enxergamos, né, de longe o sentimento que nos habita e dá espaço, né, para esse autoconhecimento, a gente consegue construir respostas realmente significativas para a nossa vivência, para a nossa experiência, para que a gente possa construir o nosso próprio caminho. Então, respeitando os nossos limites, pedindo ajuda se necessário, se equipando ali da melhor forma possível, mas indo em frente. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, né? Não desanimar. Eu espero ter contribuído um pouquinho aqui para esse projeto maravilhoso de vocês. Bom, gostaria de agradecer a cada um de vocês, né, pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu li o projeto e poder, de certa forma, fazer parte de um projeto tão importante e necessário como esse. Eu acho que é importante relatar esses temas, trazer essa visibilidade para essas pessoas que são essenciais ali na nossa rotina e às vezes sofrem muito, né, com essa invisibilidade mesmo por parte da sociedade, com as condições de trabalho, a precarização. Então, é um tema muito importante e necessário. Então, eu espero que com a nossa conversa também eu possa ter contribuído um pouquinho e trazer um pouco mais de consciência. Muito obrigada, desejo todo sucesso para vocês. Parabéns! Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo está guardado na mente.